Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 30 de setembro e eu continuo meditando em Provérbios, capítulo 15, verso 23. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom o conselho na hora certa. E a minha maçã de hoje é uma maçã amarela. Qual é a relação entre ouvir e uma maçã amarela? Por que não? Uma maçã dourada é comparada a uma palavra dita na hora certa. Uma palavra boa, uma palavra que traz conforto, que traz consolo. Por que essa palavra é importante? Porque essa palavra é uma palavra na hora certa? É porque a gente aprendeu a ouvir. Porque senão nós vamos falar o tempo todo. Às vezes a gente pensa que Deus nos constituiu como juízes. E nós temos, a nossa missão é de endireitar tudo que está errado. E a gente sai por aí falando, denunciando. Quando você fala proclamando o evangelho, isso é coisa boa. Mas aqui o conselho de Salomão está falando daquilo que a gente fala que não é a palavra de Deus, que não é o evangelho de Cristo Jesus, porque a gente pensa que a gente foi colocado ali com esta missão importante de denunciar tudo, de falar mal até de tudo, mas Deus nos ensina, o Espírito Santo nos mostra que o melhor caminho é o caminho da escuta. Provérbios, capítulo 18, verso 13. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Você não ouve até o final, você não conhece a história toda, você não sabe, inclusive há muita coisa que não é da nossa conta, não é? Mas a gente quer a si mesmo falar algo. E a gente passa vergonha e comete uma insensatez. Ao invés de a situação não vai melhorar, ela vai piorar. E ainda mais, nós vamos sofrer dano também. Quando você ouve, ninguém pode te julgar e dizer esse cara não está ouvindo bem, esse cara está pensando. Ninguém sabe o que você está pensando. Você pode pensar um monte de coisa ruim, mas no momento em que você abre a sua boca e fala, você contamina um monte de outras pessoas. E você já está contaminado, inclusive. A importância de ouvirmos, de pedirmos a Deus a inteligência, a sabedoria, para que a gente possa falar na hora certa. Uma palavra falada na hora certa, ela é muito proveitosa. Você já viu alguém que se precipita no falar? Pergunta Provérbios 29, 20. Há mais esperança para o insensato do que para ele. Alguém que se precipita no falar. Esse desejo mórbido, horrível, podre, como diriam algumas pessoas, que nós temos de falar, de dar o nosso palpite sobre uma situação. Esse palpite não foi pedido, ninguém pediu que você desse palpite naquela situação. A palavra que é dita na hora certa é uma palavra que abençoa. Mas quando você se precipita para falar, você se torna uma pessoa insensata. O conselho que Tiago nos dá no capítulo 1 e o verso 19 da sua epístola é o seguinte: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Um texto citado muitas vezes nestas meditações. Tenham isso em mente, sejam prontos para ouvir. O tempo todo estejam prontos para ouvir. E só fale quando for verdadeiramente necessário. Que Deus os abençoe.